Bom dia, vamos lá para nossa aula de revisão, né? Para nossa atividade de recuperação. Então, o que é, né, o artesanato? Então, o artesanato é tudo aquilo que é fabricado com trabalho manual, que constitui objetos que fazem parte da cultura popular, né? Então, ali abrange todos os tipos de materiais. Então, cerâmica, tecido, madeira, pedra, crochê, renda, papel, pintura, escultura, bijuteria, confecção de instrumento musical, tudo aquilo que é feito à mão, né? Então, é isso que a gente chama de artesanato. Como que o artesanato começou? Então, desde o período neolítico, né? Naquele período lá da pedra polida, já eram produzidos diversos tipos de artesanato, como potes de cerâmica, né? Os tecidos para fazer as roupas, que eram obtidos ali do que eles achavam dos animais, dos vegetais, os talheres de pedra, de osso, né? E assim por diante. Então, isso já era considerado como um artesanato, né? Vários tipos de exemplos. E depois a gente vai vendo ali, já no século XII, né, até o século XVII, que os artesãos começam a surgir e começam a organizar o seu trabalho por ofícios. Então a gente tem ali dentro desses trabalhos, desses ofícios, o mestre, que é o proprietário dessa oficina de artesanato, né? Os artesãos que são contratados, que a gente chama de oficiais, e os aprendizes, que são os jovens que vão para aprender. Naquela época era como se fosse para aprender realmente uma profissão, né? Então eram privilegiados os que conseguiam entrar para aprender. E a gente sabe que com a evolução, né, industrial, chega a indústria e o artesanato vai ficando de lado, né? O artesanato vai encontrando seu espaço de uma outra forma. E hoje o artesanato a gente utiliza para representar a cultura da região, né, da onde que acontece, do que ele é feito, para representar as características locais daquele lugar, né? Então, para isso que existia esse artesanato. E tem o que a gente chama de arte popular, né? O artesanato ele é um fruto de trabalho manual, conhecido, que vai passando de geração em geração, né? Normalmente nas camadas sociais menos favorecidas, até chegar numa profissão de autônomo. Então as pessoas vão usando o artesanato hoje como profissão, né? Então onde ele é feito por todo mundo. Existe uma diferença entre arte e artesanato? É uma questão bem difícil, mas é sim, né? Pois a arte ela é feita através de artistas, quem estudou para aquilo acontecer, quem comprova aquilo através de um estudo, seja por artes visuais, seja por um curso de artes cênicas, seja por qualquer outro tipo de estudo, né? Então, aí sim a gente pode chamar de algo artístico, feito por um artista. Mas a gente sabe, né, que uma definição bem, né, atual é a arte popular. É um pouquinho diferente do que a gente chama de artesanato, né? As peças são criadas no artesanato simplesmente para comercial, uma produção assim em série, em várias, né? E a gente tem também a arte popular, mas que ela representa uma estética, uma harmonia nas obras artesanais, surpreende, né? Investiga, e a gente vai encontrar os grandes artistas espalhados aí por todo o nosso Brasil, né? Principalmente no nosso país, assim como em outros países. Então a gente tem a arte nordestina, que é muito presente, que aqui é uma arte popular, já não entra só como artesanato. Então ela tem essa mistura de ser uma obra de arte com algo popular, onde todos podem, né, ter ali. E um dos maiores, mais expressivos, é o Vitalino Pereira dos Santos, que é conhecido como Mestre Vitalino, que em Pernambuco ele é extremamente famoso e muito bem conhecido, né? E, né, existe uma arte primitiva? Sim, a arte primitiva é um conceito abrangente que abarca dessas manifestações artísticas tradicionais dos povos que não eram europeus, com caráter mais de ritual, vinculado a uma espiritualidade, né? Algumas manifestações que vão nutrindo essas relações ali entre a arte e a Europa, né? Então, tem essa arte primitiva também, ela existe, né? Alguns estudiosos consideram que o termo primitivismo, ele é totalmente carregado de uma visão preconceituosa dos europeus em relação aos povos de localidade com menor desenvolvimento econômico. Então, se você não era da Europa, nada daquilo tinha tanto valor. Então, isso na arte
primitiva, a gente vai vendo, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem pra gente falar um pouquinho aqui, para terminar a nossa revisão, as artes visuais indígenas, né? Toda essa pluralidade dessa arte, super importante, super influente. Então, os índios vão trazer o artesanato de forma muito coerente, muito forte, vão trazer as suas músicas, né? Na parte dessa arte deles também, uma diversidade de coisas. A cerâmica marajoara, que é a mais famosa das artes indígenas, né? Tem um grande destaque na Ilha do Marajó, que é no Rio Amazonas, no Pará e no Amapá. Então, que a gente tem aí no nosso país, né? Tão forte. E todos os seus adornos, que são seus enfeites, né? Então, a gente tem aí todos os enfeites que os índios usam, os cocares, as roupas, as pinturas corporais e assim por diante, tá? Então, é isso que a gente falou um pouquinho nessa primeira parte da nossa apostila aí, toda a arte indígena, né, que a gente teve aí. Então, de atividade, né, a Pro vai passar aí 2 perguntinhas sobre aquilo que a gente falou, já tô mandando na sequência do vídeo, certo? Obrigado, um bom estudo.